Capítulo 1. Parte 3. Lutas de classes e nacionais. Gêneros e espécies. Além da exploração, Ausbeutung, do trabalho, que no âmbito de um único país, condena o trabalhador à escravidão moderna, miséria da filosofia, o Manifesto Comunista e outros textos coevos, denunciam a exploração exploitation, de uma nação sobre a outra, isto é, a exploração exploitation, entre os povos. No que concerne à Irlanda, é preciso considerar que a exploração Ausbeutung, do país constitui uma das principais fontes da riqueza material da Inglaterra. Mas é apenas a exploração que ocorre no contexto de um único país o que provoca a luta de classes? No mesmo ano em que escreve o Manifesto Comunista, Marx adverte, peremptoriamente, os que não conseguem entender como um país pode enriquecer à custa dos outros, menos ainda, conseguirão entender de que modo, no interior de um país singular, uma classe pode enriquecer à custa de outra. Longe de ter pouca relevância, do ponto de vista da luta de classes, a exploração e a opressão, que se desenvolvem em âmbito internacional, são uma precondição, pelo menos no plano metodológico, para a compreensão do conflito social e da luta de classes em âmbito nacional. Junto com a libertação, ou seja, a emancipação econômica do proletariado, Marx e Engels reivindicam, como sabemos, a libertação, isto é, a emancipação das nações oprimidas. É luta de classes, aquela que aponta a libertação, emancipação das classes exploradas, mas não aquela que se propõe conseguir a libertação, emancipação das nações exploradas e oprimidas? É luta de classes, aquela que tem como protagonista uma classe que conseguiu a emancipação política, mas não econômica e social, ao passo que não seria luta de classes, a luta conduzida por uma nação que está aquém da própria emancipação política. Sem a emancipação econômica e social, o proletariado está submetido à escravidão moderna. É uma expressão que imediatamente remete à escravidão propriamente dita. E de novo impõe-se uma pergunta: é a luta de classes a que tem como protagonistas os que estão submetidos à escravidão moderna, à escravidão emancipada, isto é, à escravidão salarial, à escravidão indireta dos brancos na Inglaterra, ao passo que não o seria a luta cujos protagonistas estão submetidos à real escravidão, à escravidão direta dos negros do outro lado do Atlântico. É a luta de classes aquela cujo sujeito é definido pelos Grundrisse, com insólita expressão de trabalhador livre, e não o é. Em contrapartida, a luta cujos sujeitos, usando as palavras de a ideologia alemã, são os escravos negros revoltosos do Haiti e os escravos fugidos de todas as colônias. Observemos em que termos Marx condena a sociedade burguesa. Damos a palavra, para iniciar, a miséria da filosofia. Os povos modernos não souberam, senão, mascarar a escravidão em seu próprio país, e impuseram-na, sem máscara, ao novo mundo. Alguns anos depois, considerando em particular, o domínio colonial imposto pela Grã-Bretanha à Índia, Marx reafirma a profunda hipocrisia e a intrínseca barbárie da civilização burguesa se oferecem aos nossos olhos, sem disfarces, quando das grandes metrópoles, onde elas adquirem formas respeitáveis, voltamos os olhos para as colônias, onde elas circulam em toda a sua nudez. A luta de classes é somente a que põe em discussão a escravidão mascarada e a barbárie disfarçada e adornada? Seria um absurdo, acredito,
responder afirmativamente a essa pergunta, e deixar de fazer valer a categoria de luta de classes, justo, onde exploração e opressão são mais abertas e mais brutais. Voltemos ao testemunho de Long. Depois de relatar o interesse e a paixão de Marx, seu sogro, para as insurreições das nacionalidades oprimidas, ele assim continua. A filosofia dele não era uma casuística, nunca se esconderia atrás de ambíguas cavilações, em que estivesse em jogo, clara e abertamente, a teoria da luta de classes. Fica claro aqui o nexo estabelecido entre lutas nacionais e lutas de classes. É correta essa leitura? Em 1849, escrevendo Trabalho Assalariado e Capital, Marx questiona as relações econômicas que formam a base material das atuais lutas de classes e nacionais. Klassenkämpfe und Nationalkämpfe. E declara que quer observar a luta de classes, Den Klassenkampf, em sua história cotidiana. Ao ler esse trecho, pode parecer que as lutas nacionais são subsumidas à categoria de luta de classes, compreendida em sentido amplo. Seria, então, apropriada a comparação com outro trecho, presente na já citada Carta de Abril de 1870, na qual Marx analisa a fundo a questão irlandesa. Leiamos a conclusão. Na Irlanda, a questão da terra, historicamente expropriada pelos colonos ingleses, ao povo irlandês é, até o presente, a forma exclusiva da questão social, ao passo que é uma questão existencial, uma questão de vida ou morte, para a imensa maioria do povo irlandês, ou seja, ela é ao mesmo tempo inseparável da questão nacional. Na Irlanda, não existe uma questão social afora da questão nacional. Aparece de fato uma identidade entre uma e outra, pelo menos, por um período histórico inteiro, até a conquista da independência. A questão social é, nesse caso, a categoria mais geral, o gênero, que na situação concreta da infeliz ilha, há séculos explorada e oprimida pela Grã-Bretanha, se apresenta sob a espécie de questão nacional. Para quem não entendeu ainda, Marx reafirma: nunca se deve perder de vista o significado social da questão irlandesa. Não se pode compreender as espécies, separando-a do gênus. De modo análogo, podemos argumentar, em relação ao trecho de Trabalho Assalariado e Capital, em que discute de a lutas de classes e nacionais, que luta de classes é o gênus que, em determinadas circunstâncias, assume a forma específica de a luta nacional. Se as classes e a luta de classes se constituem e se desenvolvem sobre a base material da produção e da distribuição dos recursos e dos meios que garantem a vida, sobre a base das relações sociais vitais e das reais relações de vida, fica evidente que é necessário considerar a divisão do trabalho, não só em âmbito internacional, mas também internacional, sem nunca perder de vista o mercado mundial. A ordem existente destina uma divisão do trabalho, particularmente abjeta, aos povos privados de sua independência, sobretudo, aos povos sujeitados ao domínio e ao saqueio colonial. Nas colônias, observa Marx, no verão de 1853, referindo-se à Índia, o capitalismo arrasta povos inteiros no sangue e na sujeira, na miséria e no embrutecimento. Sabemos que a Irlanda também é uma colônia, e nela, observa Engels, não há sinal da dita liberdade dos cidadãos ingleses. Em nenhum país vi tantos gendarmes. Com precisão, insiste Marx num artigo de janeiro de 1859. Trata-se de uma opressão que revela tendências genocidas. Na Irlanda,
Os proprietários de terra, ingleses, aliaram-se, por uma diabólica guerra de extermínio contra os camponeses pobres, irlandeses, isto é, usando suas próprias palavras, eles se aliaram, para conduzir um experimento econômico, o de tosquiar a terra de bocas inúteis. É preciso reconhecer a diferença específica que, comparada com a metrópole capitalista, caracteriza a questão social e a luta de classes nas colônias. Aqui, a divisão internacional do trabalho transforma os povos submetidos numa massa de servos, ou escravos, sobre os quais se pode exercer de fato um poder de vida e de morte. Em segundo lugar, é o povo como um todo, a nação enquanto tal, que sofre essa condição. E, portanto, uma coisa é a Inglaterra, o país que domina o mercado mundial, que impõe a escravidão da Irlanda, e que constitui a nação dominante. Outra coisa é a Irlanda, reduzida a simples pastoreio, que supre o mercado inglês de carne e lã, pelo menor preço possível, e cuja população é drasticamente reduzida, mediante a expropriação e a emigração forçada. Talvez se torne mais claro agora o significado da expressão utilizada pelo Manifesto Comunista. Lutas de classes. Klassenkampf. O plural não quer denotar a repetição do idêntico, o contínuo recorrer à mesma forma, da mesma luta de classes. Não, o plural remete à multiplicidade das configurações que a luta de classes pode assumir. Podemos concluir sobre esse ponto, que Marx não define de modo claro e unívoco a relação entre luta de classes e luta nacional, questão social e questão nacional, e que, somente em alguns momentos, ele chega à formulação mais madura, que implicitamente diferencia entre gêneros e espécies. Mas, a verdade é que o interesse e a paixão com que ele acompanha as insurreições das nacionalidades oprimidas são expressão, não de distração em relação à luta de classes e à questão social, mas de empenho para colher suas manifestações concretas. As nações oprimidas são chamadas a protagonizar a segunda grande luta de classes para a emancipação. Final da parte 4.